Seja muito bem-vindo à segunda parte da nossa aula. Lembra como nós terminamos a nossa aula anterior? Não seria a graça um indulto para eu fazer o que eu quero? Ok? Vamos ver o que o apóstolo Tiago fala sobre isso. Tiago 1,25. Abra aí a sua Bíblia. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Olha como é que Tiago começa esse versículo. Aquele que atenta à lei perfeita da liberdade. Ou seja, a Torá ela não é só perfeita, ela te dá liberdade. Você é livre por causa da Torá. É isso que Tiago está dizendo aqui. Mas dentro daquela revelação de que Jesus é a Torá viva. Então você precisa entender isso, ok? Não sob legalismos. A Torá é diferente quando o apóstolo Paulo fala de legalismos da lei, ou como os homens interpretaram a lei para colocar julgo sobre os outros, e quando ele fala da Torá, que é o quê? Instrução, conexão, fundamento, mandamentos, ok? Então vamos lá. E nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra. Este homem será abençoado em seu feito. Olha o que Tiago está dizendo. Se você observa a lei perfeita que te dá liberdade, você será abençoado em tudo que você fizer. Vamos lá. Tito, eu realmente amo esse texto. Tito 2, 11 a 14. Esse texto, querido, eu sugiro que você leia ele quantas vezes for necessário, para que você possa decorá-lo. Porque esse é uma... Sério, o apóstolo Paulo aqui foi brilhante quando ele escreveu esse texto. Olha só. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, preste atenção nos detalhes, manifestou a todos os homens. Beleza? Ponto. Não. Vírgula. Não é ponto, é vírgula. Ou seja, algo vem para dizer como que você pode acessar esse processo. Então, a graça de Deus trouxe salvação, a graça de Deus que trouxe salvação, ou em outras versões, a graça de Deus que se manifestou salvadora, né, a todos os homens, vírgula, ensinando-nos que, vírgula, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vírgula, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Adonai e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo peculiar, zeloso de boas obras. Olha que texto maravilhoso, pessoal. Olha que texto maravilhoso. Olha como o apóstolo Paulo ele escreve a Tito, praticamente fechando todas as pontas que possivelmente algumas pessoas entenderam errado. A graça não é um indulto para você pecar, muito pelo contrário, ela te orienta. Ela te orienta, olha como ele escreve, a graça se manifestou salvadora, ensinando. Ela manifesta salvadora, ensinando. Como que ela te salva? Através de um ensinamento. Qual o ensinamento? Que você precisa renunciar à impiedade. Qual que é o outro ensinamento para você obter a salvação que a graça vem revelando para você? É que você rejeite, é que você esteja fora das concupiscências mundanas. É que você viva de maneira sóbria, justa e piedosa. Por quê? Porque nós estamos aguardando com esperança a vinda do Messias. Entende, querido? A salvação está aí para todo mundo. E ela não só se manifesta através do Messias, mas também nos orienta. Ela também te dá Deus nunca, ele vai te prometer algo, querido, sem te ensinar como usufruir. Não é isso que ele diz em Deuteronômio 11, Deuteronômio 31, Deuteronômio 28. O que ele vai dizer? Coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a bênção. Escolhe a vida. Entende? Deus ele é tão maravilhoso, ele ama tanto a gente, pessoal. Ele ama tanto a gente, que ele
nos dá opções de escolha e nos ensina a escolher de maneira correta. Por quê? Porque o objetivo dele é que nós tenhamos aquela chave que abre a porta. Aquela chavezinha que eu contei a história na outra aula, que me dava acesso até a casa do meu avô, onde eu poderia tomar aquele cafezinho. A minha avó sempre fazia o doce que todo mundo gostava dos netos. Ou na geladeira, ou estava no armário. Todo neto sabia qual era o doce preferido, né? O doce preferido que a gente tinha, todo neto sabia onde estava. Entende, querido? Assim é o amor de Deus. Ele te dá uma chave para que você possa acessar a sua casa. E dentro da casa dele, você pode encontrar tudo aquilo que é precioso para você. Porque é assim que ele te chama. Como o apóstolo Paulo diz a Tito, um povo peculiar. Nós não somos qualquer povo. Nós somos um povo peculiar. E para isso, precisamos estar em obediência. Judas, versículo 4, versículo 5. Porque certos homens, presta atenção nesse texto, certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram, ou os que desobedeceram. Olha o que Judas está dizendo. Muitas pessoas maliciosas têm entrado na congregação ensinando coisas erradas a respeito da graça, deturpando o conceito. Por que você acha que nós fizemos a pergunta dentro do que nós estamos trazendo e desenvolvendo os textos bíblicos? A graça é um indulto para o meu pecado? Porque isso, querido, se tornou praticamente um coro dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas cometendo pecados e simplesmente dizendo, eu tenho uma graça para me salvar. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça está aí para me salvar. A verdade é que a graça realmente está aí para nos salvar. Porém, ela nos orienta, como Tito nos ensinou. Porém, o que é que Judas está dizendo? Que muitos que foram salvos por essa mesma graça no Egito morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Entende, querido? É sobre essas coisas que nós precisamos dar atenção. Porque sabemos qual é a promessa que nós temos, mas também precisamos da autorresponsabilidade para alcançá-la. Uma coisa Deus tinha que fazer por nós, que era morrer na cruz e ressuscitar em nosso lugar. O restante das coisas, querido, é nossa responsabilidade. Nós temos que gerar uma plataforma de responsabilidade para que possamos carregar essa promessa tão preciosa que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? Vamos lá em mais um texto. E os textos bíblicos nunca são demais, não é? Quanto mais a gente fundamentar os conceitos dentro das Escrituras, mais seguros nós estaremos. 2 Pedro 3:15 ao 18, texto, né, que é base, né, da plataforma de ensino da DNA Academy. Vamos lá ao versículo 15. E considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, vistes que sabeis dessas coisas de antemão, cuidai, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Olha que orientação maravilhosa do apóstolo Pedro. Olha que orientação maravilhosa. Ele está falando. O que é que ele está dizendo aqui? Que Paulo vem ensinando sobre o processo de salvação em todas as suas epístolas. Coisas difíceis, realmente ele tem dito. E muitos estão deturpando os seus ensinamentos,
enganando a si mesmo e a outras pessoas, como eles também já estão acostumados a fazer com outros textos das Escrituras. Porém, nós precisamos crescer. Por que ele está falando crescer na graça e no conhecimento? Porque a graça, querido, ela faz parte do caráter, nós já falamos sobre isso. A graça é caráter de Deus, o caráter se desenvolve. Você não nasce com o seu caráter pronto, ele é desenvolvido através do estoque moral que você acaba colocando, armazenando dentro do seu córtex neofrontal. Entende? Você vai ali estocando ao longo da sua vida, você vai estocando. Então o apóstolo Pedro está dizendo o quê? Cresce nessa graça, faça um estoque moral de fundamento, de mandamentos, para que você possa ser grande em graça. E para que essa graça possa salvar não a você apenas, mas aqueles que te ouvem, que é uma orientação que o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo. Então vamos lá. O propósito da graça é te alinhar a uma conexão eterna. Eu quero que você preste bastante atenção nesse slide, porque tem umas palavras diferentes aqui que talvez você não conheça. Então presta bastante atenção nesse slide. Vamos lá. Mandamentos em hebraico é mitzvot, certo? Mitzvot, ele vem da raiz da palavra tsavtah. O significado de tsavtah é conexão. Mandamento é o que nos conecta à graça. Desde que o mundo é mundo, Deus já tinha trabalhado um processo de conexão. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham mandamentos para seguir. Qual era o mandamento? Crescei, multiplicai, enchei a terra, governai sobre ela. Você pode comer todos os frutos. O fruto da árvore do conhecimento você não pode comer. Então havia uma conexão com a graça de Deus no jardim. Porém, o dia que essa conexão foi quebrada, o dia que Adão chegou e Eva, eles chegaram lá no celularzinho deles espiritual e apertaram, esqueceram essa rede, eles se desconectaram e se conectaram numa outra rede, eles perderam um grande processo de graça que eles tinham. E aí eles foram expulsos do jardim, você conhece a história, e começaram a caminhar na restauração da graça de Deus na vida deles. É exatamente isso que aconteceu. Eles não foram mortos por causa da graça e foram expulsos também por causa da graça. Por quê? Em pecado, na estrutura corpórea que eles estavam vivendo após conhecer o pecado, eles seriam consumidos no jardim. Então houve muita graça de Deus para conduzi-los para fora, para que eles pudessem exercer de maneira diferente a sua jornada rumo a restabelecer a conexão. E Deus ele vai, através de Jesus, nos ensinar algo incrível no versículo 3 de Gênesis, quando ele vai dizer: sairá de você, mulher. Mulher, você não estava lá no processo do pecado? Você não absorveu a cultura lá, a doutrina da serpente e não convenceu o seu marido? Vocês dois não chegaram num consenso que o fruto era bom para se comer? Pois também de você, mulher, eu vou levantar aquele que vai destruir esse engano que entrou através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas, queridos, de maneira maliciosa, culpam as mulheres por terem comido o fruto. Muitos pais da igreja, nos concílios, desde o concílio niceniano, no concílio de Constantinopla, foram culpando a mulher. Agostinho fala palavras horríveis em relação às mulheres. Por quê? Porque ela comeu o fruto e induziu o homem a pecar. Mas se esquecem de algo, que o processo da restauração também passa por ela. Se um dia, através da mulher, houve uma ruptura de conexão, um dia também, através da mulher, a conexão foi restabelecida e estamos conectados. Eu quero que você leia comigo o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Vamos lá. Portanto, acheguemo-nos confiantemente, palavra grande, confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. É o texto que nós lemos no começo desta aula. Hebreus 10, 19 a 22, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar,
pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, se ele não está resumindo todos aqueles textos que nós lemos na pergunta se a graça não é um indulto para o pecado. Ele pega o texto de Judas, ele pega o texto de Tito, ele pega o texto de Pedro e resume tudo aqui, dizendo, Jesus com a sua própria carne já rompeu o véu. Então você precisa chegar com um coração verdadeiro. Se você não obedece mandamentos, querido, se você acha que a graça é um indulto para pecado, o seu coração não é verdadeiro. Tem mentira no seu coração. E segundo o escritor de Hebreus, você deve se chegar diante de Jesus com o coração verdadeiro. Por quê? Porque em Jesus está a plenitude da verdade. E em Satanás está a plenitude da mentira. O que Jesus fala a respeito do inimigo? Que ele é enganador desde o começo. Desde o começo a mentira está nele. Então você não pode se chegar diante de Jesus com o caráter do inimigo. Você não pode chegar diante de Jesus com traços de caráter do inimigo. Você precisa se achegar a Jesus em verdade. Ok? Com o coração purificado, com certeza de fé. Lembra que a fé é firme fundamento? A fé é um firme fundamento. Não é algo que você está indeciso. Você fala assim, eu não sei, né? Eu não sei, mas vai pela fé. Isso não é fé, querido. Fé é firme fundamento. Fé é a certeza de que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu tenho mais algumas coisas para te dizer sobre esse tema. Eu sei que esse tema é um pouco longo, mas nós estamos falando de propósito, né? E o propósito para você precisa ficar bem consolidado para que você possa alcançar o destino que a graça separou para você. Então, vamos encerrar por aqui essa aula. Eu te espero na terceira parte desta aula e vem comigo rumo a uma fé descomplicada.